Olá, gente, boa tarde. Aqui estou, Oyamurá, certo? Essa é a nossa segunda live e o nosso tema hoje será a ritualística do acarajé. Teremos como convidado a Omorixá Rita Souto, do Engenho Velho da Casa Branca. Olá, boa tarde. Oi, boa Otumbá, tarde. Motubaxé, Motubá, Axé, é um grande prazer em revê-la novamente, mesmo que Está me dessa vendo aí? forma, né? Não pessoalmente, porque é agradabilíssima a sua companhia e estou muito feliz por esse momento, viu? Em dividir esse momento com a senhora, tá certo? Imagina, o prazer todo é meu Motubaxé, Motubá a todos. Exu pelo dia de hoje, Mojubá Exu, que abra nossos caminhos, Obalua Einanã, que nos proteja e nos cure está sobre a terra. Axé. Você está me vendo, Murada, aí? Porque ainda estou Estou lhe aqui, vendo. técnica está, Está então um tá bom, pouco tá lenta, maravilha. está entrando ainda. Eu não sei se a senhora também está conseguindo me acompanhar, mas Estou sim. tá tentando entrar. Acho que tá um pouco difícil, né, com a internet. Mas é isso mesmo. Isso aí é uma coisa que tem acontecido constantemente com todo mundo, né? Mas aí a gente vai superando. Hoje o nosso tema, né, é um tema que eu escolhi, né, para esse projeto, é a ritualística do acarajé. E aí, por que escolhi esse tema? E lhe convidei por ser uma pessoa de uma experiência não só de tabuleiro, mas também de uma experiência ancestral, ancestralizada, né? De uma experiência, a senhora uma senhora de candomblé, né? Cultua também os nossos ancestrais, tem maior respeito. Então, essa foi o motivo da escolha para esse momento. Eu achei, Oi, oi. assim, de grande e fundamental. Você escutou o que eu falei? Escutei tudo, estou acompanhando. Achei. Pois é bom, às vezes as pessoas na rua, quando vê a gente enquanto baiana de acarajé, e quando vê a gente iniciando, né, um tabuleiro, a venda, o comércio no tabuleiro, e as pessoas ficam bem curiosas em saber, né, o que é que a gente está fazendo, o que é que significa aquilo ali. E aí tem coisas que a gente realmente pode compartilhar, mas tem outras coisas que a gente não. Normalmente, eu no Exatamente. meu tabuleiro, quando eu vou iniciar, eu aprendi com a minha mãe de santo, com a minha Ialorixá, a sempre ofertar de Exu, né, que é para poder ter esse momento, essa transição, para pedir a Exu que aquele momento, aquele caminho ali dê tudo certo, transcorra tudo bem, e sempre coloco em um alguidazinho de barro no meu tabuleiro que é para Yansan, porque assim aprendi. E as pessoas sempre ficam curiosas, querendo saber o que é que significa, né, aquela oferenda, aquilo que eu faço, né, aquele ritual que eu faço na rua, né, aquele ritual que eu sempre mantenho no meu tabuleiro. E aí eu sempre costumo fazer dessa forma. A senhora tem alguma forma assim, específica no seu tabuleiro ou não? Como é a sua vivência, né? É, o seu ritual dentro do tabuleiro?
preocupada com a linkagem. Tá dando tudo certo? Uhum. Tá ok. Então vamos lá. Bom, eu gostaria de começar, sabe, Murá, para que as pessoas entendam mais, né, ou entendam um pouco mais da nossa história de tabuleiro, da nossa remanescência de tabuleiro, da nossa ancestralidade de tabuleiro, através de vivências que somos todas nós, mulheres de tabuleiro tradicionais. Você aí no seu estado, você na sua região, com certeza você tem a sua identidade ancestral, né? Já debatemos até um papo anteriormente sobre isso, quando aconteceu o encontro aqui das baianas, né? Através da BAN, nós conversamos muito sobre essa questão de ancestralidade e preservação da nossa história. Então, eu vou passar um pouquinho da minha para que eu consiga, através disso, consiga passar para você, através disso, a todos, né? O significado para mim e para uma maioria das baianas tradicionais sobre a história do acarajé. Veja bem, eu, como uma mulher hoje, né, iniciada em axé, filha do terreiro Ianaçuocá, o terreiro da Casa Branca, tendo como ancestralidade a minha mãe, né, genitora, uma mulher também tradicional de comidas típicas e afro-baiana, eu vivi desde a minha infância, desde o meu nascimento, na verdade, vivi nesse berço de culinária africana, né? Através da história da minha família. E eu nunca imaginei na minha vida um dia vender acarajé, né? Porque, na verdade, as nossas ancestrais, elas lutavam no cotidiano para que os seus filhos tivessem um outro caminho. Porque naquele período, por mais que elas fossem as mulheres empreendedoras, autossuficientes, empoderadas, que eu digo sempre, a palavra empoderamento está muito na moda, né? Dos anos de 2015 para 2020, agora 2021, o empoderamento feminino, o empoderamento da mulher negra está muito na moda. Mas nós já vivemos isso há séculos passados, porque nossas mulheres escravas, alforriadas, empoderadas, autossuficientes, elas tinham força. Elas foram buscar força onde não existia. Aquela força que veio através do sofrimento, através de choro, através de muita dor, né? Principalmente de ter delacerada as suas famílias, a sua história, a sua história, a sua identidade passada, né? Quando os nossos vieram da África para cá. Então, essas mulheres foram buscar força, Murá. Isso é muito forte. Elas foram buscar força onde não existia, né? Para poder manter viva a sua autorresistência, a resistência de seus filhos e dos seus antepassados, né? E onde foi que elas buscaram isso? Através do dom maior que elas tinham. E qual era o seu dom? A culinária, né? O poder do aroma, o poder, a força do axé dessas mulheres vinha através do que elas preparavam. Era uma forma delas terem dentro de si, né, a existência da sua história, da sua ancestralidade, da sua identidade. Eu sempre digo, até hoje, estar em um tabuleiro é estar em contato direto com os meus ancestrais. Eu estar em uma panela preparando, né, os recheios do acarajé, o vatapá, catando um camarão. O aroma que me traz tudo isso é o aroma da minha mãe. Isso é muito forte. Como eu sei que é o aroma de muitas mulheres que vivem no tabuleiro hoje. Então, o tabuleiro de acarajé, quando as pessoas falam assim, mas vocês estão muito fincadas essa coisa de tradicionalismo. Mas temos que ser, porque é muito forte, é muito introjetado dentro de nós, é muito nosso, o tabuleiro é nosso, é muito pessoal. E quando a gente vê, através do crescer, né, da história do acarajé, grandes empresários, grandes empresas, buscando estar comercializando também o acarajé, ou usurpando a nossa identidade, a nossa história de tabuleiro, né? Mas vocês deveriam estar felizes das pessoas estarem divulgando mais, todo mundo vendendo o acarajé, que é um patrimônio de vocês.
Sim, ficamos felizes, mas nós não podemos perder a essência. Então, tabuleiro de acarajé, para mim, não sei, sei que é a essência da maioria das nossas colegas, das nossas mulheres de tabuleiro. É verdade. Sem contar também que isso, tudo que a senhora acabou de nos colocar, é um ato de resiliência, né? É Sim, pura sim, sem resiliência. dúvida. Eu, Sem eu, dúvida. eu sinto isso toda vida quando eu vou colocar meu tabuleiro. Hoje eu não tenho um ponto fixo, mas eu sempre Sim, trabalho em feiras, sempre aproveito todas as oportunidades que são me dadas, porque é uma forma, dentro do meu íntimo, não só de poder levar o acarajé, que é a comida sagrada da minha mãe Anstã, sabe? Que é quem me dá força, é quem me protege, é quem me defende. Isso aí é uma coisa viva e presente dentro de mim. Todas as pessoas que me conhecem, que sabem a minha trajetória dentro do meu tabuleiro, né? Eu digo assim, não só as pessoas ligadas à religião de santo, mas as pessoas dentro do meu tabuleiro, né? Que me conheceram ali como a baiana de acarajé, como a Oyamurá, né? Então, essas pessoas, elas que quando tem a oportunidade de conversar um pouquinho e saber um pouquinho da minha história, é um grande prazer que eu tenho e sempre preservando essa questão da minha ancestralidade, da minha cultura religiosa, sabe? Eu sou raspada e catolada há 14 anos. Eu acredito que, assim, durante esses 14 anos, poucas foram as vezes que as pessoas me viram sem os meus fios de conta. Na grande maioria, seja lá onde for, eu estou sempre com meus fios de conta. Eu não me sinto uma orixá em hipótese nenhuma relapsa com a questão da minha ancestralidade, porque sempre eu faço questão de dizer que eu venho de uma casa de axé, eu sempre faço questão de dizer que eu sou uma mulher de tabuleiro, que isso para mim é uma grande satisfação. Como a senhora colocou há uns minutos atrás, é um empoderamento, né? E é um prazer, porque assim, a questão familiar, né? Eu tenho parentes, sim, família, elas são negras, mas eu posso dizer que, infelizmente, eu vim de uma cor clara e eu sofro isso aí, por quê? Porque as pessoas não me reconhecem, não reconhecem o respeito que eu tenho pela minha ancestralidade, não reconhecem o respeito que eu tenho pela religião de matriz africana. E isso me dói muito, porque, para mim, isso não diz, né, sobre mim, mas, assim, normalmente quem está ali, quem tem a oportunidade de me conhecer, de visitar o meu tabuleiro, de degustar o quitute que eu ofereço ali no meu tabuleiro, as pessoas veem como é que é o meu ritual, como é que eu faço desde quando eu chego, a questão da vestimenta, pode estar chuva, pode estar sol, mas faço sempre questão de vestir a minha baiana, respeitar ali tudo que a gente defende enquanto mulher de tabuleiro, enquanto associação também, porque nós somos de uma associação, e isso é muito importante para mim, né? Bom, nesse exato momento, a nossa convidada a gente está esperando ela retornar, a gente depende da internet, ela está retornando. E Tô aí, aqui, desculpa, é porque eu tô em nada, uma meu cidade, eu tô amor, em Campos, no Rio, tá uma loucura aqui, mas tá tudo mas bem. eu estou em todo canto. Exu Então, na isso frente, para vamos mim lá. é um engrandecimento muito grande.
eu me sinto contemplada em ser essa mulher, sabe? Em que chegou a 14 anos dentro de uma casa de santo, eu não entendia nada de candomblé. O que eu entendi de candomblé era muito pouco, era a mesma coisa que eu entendi de outras religiões. Eu cheguei para tomar um banho de abô, nesse banho de abô, eu, Yansan, através de um oráculo, pediu a minha cabeça e eu dei a minha cabeça para a Yansan, porque a minha cabeça eu acredito que sempre foi dela. E a ela eu peço todos os dias, todas as horas, por mim, pelo meu filho, por todos os meus amigos, por todas aquelas pessoas que estão ali compartilhando comigo, tá entendendo? A minha luta, porque não é grande, não é pequena, é grande, mas eu sou muito feliz. Se é uma coisa que eu nunca me arrependi, toda a minha vida, durante esses 14 anos, é de ter raspado catolado para Yansan. Eu acho que, assim, foi uma coisa de destino. Porque eu cheguei grávida e naquele momento em Yansan viu ali a minha vulnerabilidade, a minha necessidade, e ela me flechou, ela me caçou, e assim, eu acho que nesse momento eu tive a sorte de estar conduzida por uma espiritualidade muito grande para ter tido a sensibilidade de ter aceitado. Porque eu nasci para o santo, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso e nem tampouco arrependimento. Então, isso para mim é fundamental. Acho muito bonito as suas palavras com relação à sua história, de quando começou, desde pequena, de como foi criada essa questão de a gente foi criado para ser qualquer outra coisa, né? Menos baiana, de tabuleiro, né? Sim, e eu entendo perfeitamente isso, porque quando eu tenho 5 anos como baiana de acarajé, como dona de tabuleiro, né? E aí, para minha mãe, para minha família biológica, isso aí foi assim, um susto. Ainda hoje, eles, assim, têm um pouco de dificuldade em aceitar. Aceitam por quê? Porque realmente eu sou muito peituda, muito respondona, como uma boa filha de Yansan, e digo que é isso que eu quero e é isso mesmo, e tem que aceitar, né? Tem que me aceitar do meu jeito, do jeito que sou, porque eu sou uma mulher que procuro ser livre ao ponto de aceitar todos do jeito que são. Então, eu também me imponho. Se eu lhe aceito do jeito que você é, também me aceite do jeito que eu sou. Pois é. E o interessante de tudo isso, sabe, Mirai? Como você falou, eu cheguei a 14 anos no terreiro de axé. Eu me entendo desde sempre, né? Eu sempre fui terreiro de axé, desde criança, desde pequenininha, né? E é aquela coisa, eu sempre via as senhoras da cozinha, né? As nossas irmãs de axé ali na lida, pós-rituais e na comida, no AG1, para orixá, riá, e o aroma do dendê, e toda aquela ritualística dentro de um terreiro, mas as crianças querem brincar, né? Não liga para essas coisas. E você vai crescendo naquele âmbito, naquele ambiente, naquele meio, e você começa a entender automaticamente, né, o significado das coisas, né, a importância de tudo aquilo. Sem ter, como eu sou ainda daquela época de respeito e hierarquia, então a gente não perguntava, a gente tinha curiosidade, mas não se perguntava nada, né? Até porque as senhoras nem respondiam, tinha aquela coisa, a sua hora vai chegar, de saber cada detalhe, seu tempo vai chegar, né? Não está na hora não, menina, não existe isso. Mas eu já me permitia, na cozinha do restaurante da minha mãe, ter um conhecimento maior da questão de culinária, né? Da gastronomia afro, como é chamada hoje em dia, né? Atualmente. Então, o que acontece? No meu caso, o acarajé veio por último. Por mais que eu nascesse, convivesse dentro de um terreiro de axé, respeitasse como uma boa mulher de Oiá, assim como você, né? Toda a ritualística e história da nossa tradição de tabuleiro,
O acarajé chegou na minha vida por último, porque é aquilo que eu falei e sempre repito, eu nunca imaginei sentar em um tabuleiro de acarajé. Porque, diga-se de passagem, no século passado, com as nossas ancestrais, né, quando essas mulheres usavam e necessitavam colocar um tabuleiro na cabeça para sair com seu ganho nos finais de tarde em Salvador, que eram as famosas, né, vendedoras, as baianas de ganho, ao qual, através desse acarajé, ela sustentava toda a família, como eu falei, através dessas mulheres, não eram só mulheres de tabuleiro, né? As nossas empreendedoras eram pateiras, feirantes, né? Eram mulheres que tinham sua autossuficiência e independência naquela época já, pós-abolição. Essas mulheres eram muito empoderadas, eu bato sempre na tecla, muito empoderadas mesmo. E atualmente, né, vamos botar da década de 70 para a década de 80, o acarajé, através de divulgações fortes do turismo da Bahia, diga-se de passagem, né, que foi um processo lento, eu tive o prazer de acompanhar todo esse processo, porque eu venho de um órgão oficial de turismo da Bahia, que era a Bahia Tussa, é a Bahia Tussa, né, onde nós começávamos a divulgar o turismo da Bahia e divulgar o nosso cargo-chefe, que era o acarajé e essas baianas. Então, eles levavam, a empresa de turismo oficial do governo, levava as baianas tradicionais de tabuleiro para fazer viagens, não só nacionais, como internacional também, para poder oferecer os quitutes nos finais de eventos e congressos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, o acarajé se tornava um atrativo, né? E, na verdade, a isca, porque as pessoas elas fritavam o acarajé ali na hora, num tabuleiro, oferecia para milhares de pessoas, né? Nas convenções, nos congressos internacionais, e eu vivi isso como baiana de receptivo primeiro, né? E comecei minhas mais velhas, né? Ali preparando para poder ir para o evento, vestindo roupas de baiana, aquela coisa, encantava a gente. E o valor que as pessoas davam ao nosso quitute maravilhoso. Então, tudo isso para mim, que vivi, e hoje eu vejo o resultado de tudo isso, né? Não só através só das nossas baianas tradicionais, como também as vendedoras, que hoje eu digo, a gente faz questão de dividir, né? Hoje existe baianas de acarajé tradicionais e vendedores de acarajé. Ah, mas qual é o diferencial de tudo isso? Porque, para mim, todos vendem acarajé, todos é baiano de tabuleiro, não. Aquela mulher que está em um tabuleiro, a caráter, né? Com toda a sua ritualística de um tabuleiro que é nosso, eu faço questão de estar sempre colocando isso. É nosso, Mura, é meu, é seu, é de outras tantas que fazem parte do nosso grupo, né? E digo mais, as mulheres de tabuleiro, no passado, ou eram filhas de Oiá, ou eram filhas de Xangô. A não ser que fosse um processo através de um jogo da Ialorixá ou do Babalorixá do terreiro, que o orixá, através do oráculo do jogo de búzio, destinava aquela pessoa com autorização de Oiá a estar num tabuleiro comercialização, porque tinha que pagar de alguma forma. Então, não era qualquer pessoa que sentava em um tabuleiro de acarajé. Se você fizesse uma pesquisa no passado, a maioria das mulheres que sentavam no tabuleiro, você é de que orixá? Sou de Oiá. Você é de que orixá? Sou de Oiá. Você é de que orixá? Sou de Xangô, né? Era a maioria, porque era o destino delas. E eu me recordo, quando eu fiz o meu santo, quando eu fui iniciada lá no terreiro, tinha uma senhora, né, que eu falo sempre dela nas palestras, e ela era tipo assim, ela não era iniciada, não tinha nenhum compromisso com o orixá, mas era uma pessoa que foi criada dentro do axé, entendeu? E todas nós respeitávamos muito ela, que era a Leila. Uma mulher de também devia respeitar, né? Uma mulher de Odé. Ela era uma mulher de Odé, uma mulher forte, sabe? Eu tinha medo dela quando era criança, que ela tinha um olhar fixo, forte, e aquilo me amedrontava. Mas só que ela tinha um carinho especial, mesmo sem um compromisso, ela tinha um carinho. Tipo assim, você ia fazer o santo, ela te dava um presente, ela era artesã. Então ela preparava um banquinho, com as próprias mãos, ela pegava madeiras, caixotes velhos e preparava o seu banquinho de Iaú. Ela preparava, a cada um ela dava o que ela achava que era referência para essa pessoa.
E meu barco foram de três mulheres. Uma de Oxalupã, que Deus já chamou, que era minha irmã Ladinha. Uma de Nanã, que é a Simone, e eu. E ela deu a cada um, ela deu a Ladinha um banco branco, porque a Ladinha era de Oxalá, deu a Simone um banquinho amarelo para Lilás, porque a Simone era de Nanã, e a mim, ela me deu um fogareiro que ela fez de lata de gás, aquelas latas de tinta, ela limpou todo e fez um fogareiro. Aí, quando Que ela me deu aquele lindo! presente, pois é, você vê como o orixá é. Quando ela me deu esse presente, eu fiquei revoltada. Eu falei, ó, Leila, você deu um banquinho para a Ladinha, deu um banquinho para a Simone, e a mim você me dá um fogareiro? Ela olhou para mim e falou assim, você não é filha de Oiá? Que ela tinha uma voz grossa, potente. Ela falou, mulher, você não é filha de Oiá? Eu digo, sou, Leila. E o que é que tem a ver uma coisa com outra? Você tem que ter um fogareiro, mulher, porque você precisa ganhar dinheiro com a acarajé. Vende acarajé, rapaz. Ela Eu já já tinha estava... sentido. Pois é, ela já tinha um aviso, né, dos nossos, porque a gente tem que acreditar, nós que somos de axé, nada é por um acaso, a gente tem que acreditar em tudo que vem. Né? Numa palavra solta de alguém na rua, a depender do seu momento, você já sabe que aquilo é um recado. Os nossos iquices, vodúcios e orixás. A gente entende. Mas na hora eu não queria aceitar aquilo. Que eu digo. Aí eu me lembro como hoje, Murá, minhas palavras para com a Leila. Eu disse a ela assim, mulher, se respeite. Você acha que olha o que eu falei. A minha mãe me deu estudo, a minha mãe me preparou para eu sentar em tabuleiro de baixo. Não, isso não é para mim, não, meu amor. Ela falou, rapaz, você vai ganhar dinheiro com a acarajé. Eu digo, tá, Leila, tá bom, obrigada pelo presente. Fiquei com o presente, levei para casa e esqueci aquilo, né? Minha linda. E aí vem anos e anos eu fazendo viagens, porque eu fazia receptivo com a Bahia Tussa, várias viagens internacionais, conhecendo o mundo, fazendo meu trabalho, e as baianas sempre ao lado. Uma certa vez eu aprendi no susto, Murá. Eu indo para a Bélgica, a baiana que iria fazer o acarajé na Bélgica não pôde embarcar porque o passaporte dela estava vencido e ninguém atinou para isso. Parece que, sabe, o Oju de todo mundo fechou, ninguém percebeu que o passaporte dela estava vencido. E era uma sexta-feira à tarde e não tinha como correr atrás de Polícia Federal para resolver isso. Aí o que aconteceu? Uma convenção em Bruxelas que iria acontecer no dia seguinte para 2.000 pessoas, não sei quantas operadoras, um evento imenso e não tinha baiana de acarajé. O diretor, sabiamente, de lá da Bélgica, quando soube que eu estava no aeroporto e a baiana do acarajé não ia participar, ele falou com a maior tranquilidade. Quem está vindo fazer o receptivo? Rita. Não se preocupa não que ela resolve isso de letra. Olha! Meu Deus! Eu nunca fiz acarajé para uma quantidade de pessoas. Eu entrei em pânico no aeroporto. Eu chorava muito, Murá. Chorava muito. Aí a minha tia, liguei para minha tia, que também fazia as viagens, minha tia fez, calma, tenha calma, vai dar tudo certo. Eu juro a você, foram 16 horas de voo de lágrimas. Cheguei lá, abafada, agoniada, quando eu vi aquela tonelada de feijão fradinho na minha frente, 2 sacas de cebola, dendê, tinha que fazer vatapá. Camarão já foi catado, mas estava ali. Gente, eu entrei em um pânico que você não tem noção. Dentro do 28º andar do hotel, onde era a área da cozinha do hotel, o chefe de cozinha me deu uma equipe para trabalhar comigo, achando que eu era bambambam do acarajé. Imagine você, né? E eu desesperada ali, procurando um gringo daquele que me ensinasse, que me ajudasse a fazer o acarajé. Em resumo, minha filha, eu consegui fazer, não fiz os 2.000 não, mas pelo menos uns 1.200 acarajés saíram. Foi maravilhoso, M elogios, e a partir daí, Murá, eu comecei a trabalhar com acarajé também. Estudei, fiz minha formação, sou turismóloga, trabalho com projetos sociais aqui também, mas eu digo a você, ai de minha mãe olhar, que não me desse esta lição de vida e de aprovação para que hoje eu brigue no céu e na terra com qualquer pessoa por um tabuleiro de acarajé, porque é minha paixão. Reparei, né? Reparei. Entendeu? Olha, deixa eu me dizer. A coisa que eu achei mais bonita quando eu tive a oportunidade de ir no Fórum Mundial, o último que houve, acho que foi em 2017 a 2018, eu não estou bem situada no momento, foi uma baiana gritando os quitutes, né? Foi lá no Pelourinho, justamente num fogareiro. Eu fiquei apaixonada por aquilo ali.
sabe? Eu fiquei É deslumbrada, achei lindo, artesanal, é tudo muito artesanal. porque eu achei assim uma coisa tão assim tão antiga assim ela preservando aquilo ali, até porque ela era uma senhora também já de uma idade, e ela nos relatos dela eu me apresentei como baiana de acarajé, né? Ela disse que aprendeu aos 13 anos de idade, né? Desde os 13 anos de idade, que estava na rua vendendo o acarajé, né? Trabalhando com acarajé. Tinha criado os filhos, os netos, e estava ali contribuindo também para os bisnetos. Achei lindo a Exatamente. Mas resistência, é. sabe? Então, você vive isso e você ouve esses relatos. Eu vivo isso e ouço esses relatos. Então, por mais que as pessoas falem assim, o acarajé na África se vende, todo mundo vende, é algo comercial. Eu digo, gente, eu vivo na diáspora brasileira, eu não vivo na África. A história do acarajé, do acará na África, é uma coisa. A É. nossa identidade com a acará veio com os nossos orixás, com os nossos ancestrais. É outra história, entendeu? Então, nós É temos que porque viver a hoje muita coisa ritualística. mudou, né? Inclusive na Exato. própria África, né? Mas a gente não pode. Hoje em dia a gente sabe que são algumas regiões ainda, né, que tem esse conhecimento e que preserva essa cultura, né? Pois é, É, Mura, mas aí é que tá. Nós temos que ter voz e vez para estar, né, com o nosso hilar gritando para os quatro cantos, para se preservar. Porque as pessoas hoje falam da questão de evangélicas vendendo acarajé. Eu digo, gente, não são os evangélicos que estão vendendo o acarajé. São as nossas mulheres que eram de terreiro, que se converteram para o evangelismo e que levaram junto a tradição do acarajé. é, Existe um diferencial disso aí, entendeu? Tem que se romper? Tem, porque a partir do momento que você não se identifica com aquilo, você não tem por que ganhar, comercializar e ganhar o sustento através daquilo, principalmente elas que sabem qual é a verdadeira história do acarajé. com Não tinha que certeza, estar né? vendendo mais acarajé. Você está entendendo? Porque se fossem pessoas leigas que só queriam só por motivos comerciais, né? Vender o acarajé porque precisa do sustento da família, porque o acarajé é gostoso, porque está na moda e tal, é uma coisa. Agora, pessoas que que são pessoas nossas, que saíram de dentro para fora, foram para outro caminho religioso, nada contra o caminho religioso de ninguém, mas esqueça, deixe para trás aquilo que você conheceu e sabe qual é a verdadeira história. Então, eu ainda aplaudo baianas que é o contrário. Eu nunca tive. Tem baianas, você sabe, na própria banca, a nossa associação, né? Tem baianas que são evangélicas hoje, mas elas vestem o traje típico da baiana, Sim, entendeu? E elas preservam, elas não contam, tal, mas elas respeitam a história. São mulheres inteligentes. Agora, você querer desfazer, tirar a identidade de uma cultura, isso é absurdo. Não vai tirar crime, perto de né? mim, Mura. Se eu ver, eu digo a você, eu vou presa, porque eu vou querer bater de frente. Infelizmente, a gente não está respaldada ainda por isso, mas com uma boa filha de Oiá que eu sou, eu não vou aceitar. O mínimo que eu vou poder fazer, se eu vejo que a pessoa é 100% leiga do assunto, mas gosta de vender acarajé porque é rentável, né? Porque hoje é rentável, todo mundo quer. Mas todo mundo esquece do trabalho que se dá, artesanalmente falando, para se fazer um acarajé. Então, essas pessoas, né, eu ainda tento buscar dar informações, porque a gente não pode também guardar para a gente se a gente quer preservar algo. Então, eu procuro passar para a pessoa a história, a identidade, a cultura, entendeu? E procurar fazer com que as pessoas respeitem, já que quer comercializar tudo. De verdade, para mim, não deveria nem comercializar, estou sendo muito sincera. Mas já que se permitiu, então respeite a identidade e a cultura do outro. Não queira se desfazer, entendeu? Não queira se desfazer. Diminuir, né? Diminuir Não é nem diminuir. Eles querem tirar 100% a identidade do acarajé. Quer tirar a identidade, quer tirar 100% a nossa história, a nossa ancestralidade. E eu digo assim, olha, ecoa no meu ouvido até hoje o grito de lamento das minhas senhoras no passado, das minhas mulheres, das minhas vós, tátaras, bisas e outras, entendeu? Então, não vou me permitir a isso, porque eu sei qual é o trabalho que dava para elas irem para uma pedra pilar um acarajé.
Eu sei o trabalho que dava para elas ralarem essa massa em uma pedra. Eu sei o trabalho que dava para elas ralarem uma pimenta, botar uma lata de dendê, preparar o dendê artesanalmente, que elas não tinham. Hoje é muito lindo, você tem baldes, latas, litros de dendê. É uma beleza. Antigamente, nossas mulheres tiravam a nata da palma do dendê para poder preparar o acarajé. Era tudo muito artesanal. Então, vamos valorizar o que é nosso. Vamos valorizar. E outra Tem coisa... que valorizar e respeitar, né? Exatamente. E outra coisa, da mesma forma que essas pessoas, né, se apropriam da identidade cultural do outro, são os comerciantes também, donos de restaurantes, de bares e tal, que começam a comercializar acarajé também. Mas a culpa não é deles não, Moura. Sabe qual é a culpa? É nossa, que vamos para o estabelecimento deles preparar acarajé, servir ao Senhor, para o Senhor ganhar através da gente do nosso tabuleiro. Então, aonde vai toda a luta? Né? É um processo de escravidão, se a gente pensar, né? Porque a gente faz com que se repita a questão da escravidão, né? Porque a gente que é mulher de tabuleiro, a gente sabe como é que é para a gente conseguir um ponto, para a gente se manter, para a gente conseguir os nossos insumos. Como a senhora colocou, né? Hoje tudo é comercializado, né? Assim, industrializado. Então, tem o lado bom, a facilidade, mas também tem o lado ruim, a questão negativa, né? Porque a questão da qualidade, a questão do que se perde até aí, né? E já está se perdendo. Porque hoje, você vê, a cada esquina tem uma baiana não, uma vendedora de acarajé, de short, de camiseta, com uma touquinha na cabeça, vendendo acarajé. Poxa, autoridades, nos permitam a tombar tudo que é nosso por direito, para que nós possamos respirar aliviadas, porque nós estamos perdendo espaço para o comércio do acarajé. Isso não pode existir. São 4.600 mulheres só em torno da gente na associação, fora as baianas de fora do país. Você sabe tão bem quanto eu disso, né, que preservam ainda tudo. A gente vê dentro da associação da gente, né, da BAN, baianas de fora pedindo para mandar camarão, para mandar dendê. Por quê? Porque elas querem preservar o correto, fazer uma coisa de qualidade, um produto de qualidade. Porque ninguém vai me convencer, Mura, que um acarajé em uma esquina de R$1, elas gastaram o mesmo que nós gastamos para poder fazer o nosso. Não tem como. Matematicamente, não tem como. Não vai ter a qualidade que o nosso. Não vai ter. Então, eu acho que está na hora das pessoas que realmente valorizam a acarajé e valorizam... Quando olharem para uma baiana num tabuleiro, pensem em tudo isso que nós estamos conversando aqui. No feijão fradinho inteiro, no pilar um feijão, no tirar a palha de todo o feijão, no lavar o feijão, no moer o feijão, no catar um camarão, no preparar no azeite, no fazer o vatapá, no fazer... até se vestir uma indumentária, sentar no tabuleiro com um sorriso, ó, de ponta a ponta, sem as pessoas saberem o que nós estamos passando, o cansaço que nós temos. Nós estamos tendo mulheres hoje mutiladas. Quantas baianas já têm mutiladas com problema de pulmão, anos e anos na beira de um dendê, com a fumaça já do dendê ali no nariz, sofrendo, mas precisando e lutando com a resistência, porque precisa do seu ganho. E Oiá está ali, ao entorno, e Xangô, dizendo assim, fiquem tranquilas que estamos com vocês. Né? Então, a gente tem que valorizar muito isso. Uma ritualística de salvar um tabuleiro, de agradecer, de oferecer a quantidade de acarajés, dos mini acarajés que tem que oferecer, para que nos traga, nós damos para receber em troca, né? Que eles nos dê, que não nos falte, que sempre nos multiplique. E a gente faz milagre. A gente faz milagre, porque hoje está muito difícil ir com um tabuleiro. Azeite está num valor absurdo. Olha, Mura, eu estou aqui há um mês em Campos. Eu estou comprando azeite de R$30 e mandando buscar fora 1 litro. 1 litro. Aqui não também eu estou tendo muita dificuldade, né, com a questão dos insumos, né? A questão do dendê, do feijão. Porque assim, a gente tem aqui a questão do feijão fradinho. Mas hoje, assim, normalmente a gente trabalha com aquele feijão que ele já vem quebrado.
o que facilita muito o trabalho da gente, Aqui eu não né? tenho, meu bem. O que eu tinha, que eu trouxe de Salvador, já acabou. Graças a Deus acabou. Mas aqui eu tenho que fazer todo o processo. Quebrar o feijão, pilar o feijão, tirar da palha, passar no moinho. Tudo muito artesanal. Eu aqui vivo isso ainda no dia a dia. É Eu vivo isso aqui complicado. no dia a dia. Porque eu não tenho aqui, não tenho uma demanda grande, né, de acarajé, então, de baianas, então, praticamente nem tem, vamos dizer assim. Então, eu que tenho que fazer tudo. Se eu quero manter a qualidade dos meus 20 anos de tabuleiro em Campos, eu tenho que manter da forma correta. Eu poderia fazer uma como é que chama? Dar um jeitinho aqui na massa, dar um jeitinho, mas vai perder a qualidade. E o gostoso pra gente, e a gente ouviu, eu digo sempre assim, acarajé é que nem time de futebol, cada um tem seu tabuleiro. As pessoas, eu posso fazer um acarajé similar ao seu, mas vai ter algo na minha massa, algo no meu produto, que vai diferenciar do seu. E você tem o seu público forte. Cada uma tem o seu sabor, né, minha irmã? Cada uma tem o seu sabor, né? O seu sabor. Eu acho que quando a gente está ali fazendo o acarajé, a massa, né? Que a gente está preparando a massa, que a gente está ali fazendo o vatapá, o caruru. Eu acho que nesse momento ali, naquele tão chamado corre, a gente também está botando a nossa energia ali, o nosso amor, o nosso sabor, porque a satisfação é que quando as pessoas venham saborear as nossas quitutes, elas sintam o nosso gosto, o nosso tempero. Exatamente. Eu acho assim maravilhoso. Eu tenho minha turma. Eu tenho a turma que tem o meu gosto e que tem o meu cheiro, porque eu tenho pessoas aqui, eu fiquei agora 1 ano em Salvador. 1 ano exato em Salvador, né? Desde aquela época que vocês foram, foi quando teve o curso do Qualifica Bahia, que eu fui para lá para poder dar aula de história da baiana e de tradição. E lá fiquei. Como eu sou guia de turismo lá em Salvador também, e a crise já estava começando, independente dessa pandemia chegar, a crise já estava complicada aqui em Campos, e o acarajé estava lento para sair, eu digo, ó, eu vou ficar por aqui agora e vou trabalhar na minha área de turismo, vou começar a guiar. Eu me lembro. E comecei, graças a Deus, estive muito bem, né, na minha área, mas sentindo, minha irmã dizia assim, você tá louca? Eu dizia assim, gente, eu tô sentindo falta de bater massa. Eu sentia abstinência, eu ficava desesperada, eu digo, meu Deus, eu tô sentindo falta de bater minha massa de acarajé. E aí, depois veio a pandemia, veio essa pandemia, essa loucura toda, aí quando foi agora, eu disse, bom, eu vou dar um pulinho em Campos. O negócio minimizou em novembro, né? E eu tinha que vir por causa das eleições, eu tinha um compromisso aqui, vim para as eleições, e aí o pessoal ficou louco. Pelo amor de Deus, não abandona a gente não, cadê o acarajé? O pessoal ficou doido. Aí eu tive que botar acarajé, mesmo no delivery, em casa, né? Aliás, eu já trabalho com delivery há 12 anos aqui em Campos, né? Então, com delivery em casa, com aquele processo todo, com todos os cuidados, todos os protocolos, né? E o pessoal vindo aqui buscar acarajé. Né? Não está 100%, não tá nem, eu digo a você, Mura, de coração, não está nem 30%. Mas eu agradeço muito a OIAD, minha mãe, obrigada por estar hoje, que eu estou praticamente desempregada, estou desempregada. Eu digo assim, eu agradeço muito a senhora em estar colocando pão na minha mesa. Eu não tenho como agradecer a Orixá por estar colocando o pão na minha mesa através do acarajé. Porque pinga pouco, mas está dando. A gente vai fazendo aqui, vai espremendo ali, compra um pouquinho mais de azeite hoje, compra um pouquinho de camarão amanhã, quando dá, compra mais um pouco. Vai se ajeitando, né? Exato, porque até acabar tudo isso, vai ter que ser assim. A gente vê as colegas na ânsia, no desespero, né? Que eu sei que não é fácil, porque nós estamos acostumados a trabalhar no dia. Quem está mais acostumado até do que a gente, você trabalha com eventos, o impacto para você deve estar absurdo também, como está para mim. Porque eu não tenho um tabuleiro no centro da cidade para estar comercializando meu acarajé. Ou eu trabalho em casa, ou eu trabalho com eventos. E eventos parou há 1 ano. Há 1 ano parou tudo. Então, para a gente vai viver como? Tem que ter alternativa. Tem que dar um jeito, tem que se virar. Como mas não pode se desesperar, porque se desesperar é pior. Então, eu vejo as colegas, uma tentando, isso é que é bonito da união da gente, uma segurando a outra, calma, já está passando. E sem contar que perdemos muitas baianas, né, Murá? Muitas, é verdade. Nós muito perdemos triste, muitas colegas. Nós, a semana muito passada, triste. perdemos a Pátia,
lá em Salvador, Foi. né? Eu, Mulher eu, saudável, cheia de energia, que o marido até agora não nova, entende né, como, o que que jovem, aconteceu. Entendeu? Então, a né? gente já esperou até agora, vamos esperar mais um pouquinho, porque é para Com certeza. benefício nosso. Amanhã nós É. vamos agradecer muito, nós vamos dizer assim, obrigado. Eu já disse, quando acontecer isso, eu quero fazer um festival de acarajé aqui em Campos imenso, eu quero dar acarajé a todo mundo, muito feliz, porque já estamos livres Oba, de tudo isso. eu vou Nossa para mãe aí. varreu, pois é, nossa Eu já mãe estou me varreu tudo, convidando. tenha, esteja em casa. Nossa mãe já Ai, que varreu tudo maravilhosa. e já levou tudo para bem longe, né? Então vamos ter mais um pouquinho de paciência. E aos nossos queridos clientes e amigos dos nossos tabuleiros, né? Dos nossos deliveries hoje, eu peço que valorizem mais a gente. Não deixe de comprar o nosso, conhece e Valorizem, tenham mais garante. respeito, né? Mais Exato, compreensão, exato. né? Não vá comprar aquele que custa Ao um que nós estamos realzinho. oferecendo. Exato. Nós oferecemos qualidade e bom gosto. A gente oferece E qualidade respeito, né? e bom gosto. E respeito, Qualidade com gosto e principalmente. respeito aos nossos ancestrais, né? Porque Com a gente está levando certeza. tudo isso aí, a gente está levando a cultura. Porque eu tenho certeza que quando a senhora está no seu tabuleiro, que surge um cliente que não conhece sobre a cultura, sobre o acarajé, eu tenho Nossa, certeza que a senhora para e dá uma aula, aquela pessoa ela sai com um pensamento totalmente modificado. eu confesso a Ela você, sai você com sabe o uma que acontece? consciência bem, Eu, bem melhorado, né? Do que quando eu, conf- chegou. eu confesso a você que acontece, sabe? Às vezes até eu esqueço que eu estou vendendo e quero dar aula de história. Eu digo, gente, parou, porque eu esqueço que estou vendendo e começo a dar aula de história para o pessoal. Eu digo, ai meu Deus, eu estou vendendo, desculpa, a gente fica todo parado assim, mas mentira, minha estratégia, né? Enquanto o acarajé. Eu acho que essas pessoas aí, elas têm a oportunidade, elas estão tendo uma dádiva. Já está. Olha, a Cris Odara, ela está perguntando por que não pensamos em uma firma que faça os insumos. Não é tão simples assim, né? A gente sabe que é bem complicado. Porque, assim, pensar em uma firma que é, industrialize o dendê, a massa, tudo isso. Eu, particularmente, eu tenho uma coisa comigo. Dendê, não, porque eu nunca aprendi e, assim, a gente nem tem dendezeiros aqui para poder fazer isso. A gente sabe que, pelo menos aqui em Fortaleza, isso aqui é uma coisa impossível, né? Porque, atualmente, assim, um dendê que a gente utiliza é o dendê que vem da Bahia, e é o dendê, quando não da Bahia, do Pará, né? Eu também já Uhum. cansei de comprar dendês muito bom no Pará, né? Sim, E na sim, sim. Bahia também. Então, são as duas terras que nos fornecem dendê. Eu acredito que isso aí é geral. E a massa, eu tenho uma coisa comigo. As colegas que me perdoem se eu estiver falando assim, bobeira. Eu não gosto de comprar massa pronta. Eu gosto de Idem, fazer minha massa. idem, Eu idem. gosto de fazer tudo meu. Eu gosto de fazer minha massa, eu gosto de fazer meu molho de pimenta, eu gosto de fazer Idem. tudo meu. Quem trabalha, o pessoal, quando trabalha comigo, quando eu estou nos eventos, eu tenho aquelas pessoas que já estão acostumadas a trabalhar comigo, elas sabem. Até mesmo para mexer assim, uma panela, um vatapá, eu sou meio chata. Porque não é a questão só do tempero, eu acho que até a mexida ali tem uma coisa diferenciada, sabe? E a massa, Pois eu é. gosto de fazer minha massa, sabe? É, Porque é a minha satisfação, é a minha vaidade. É sim, a não só pessoa sua. chegar e perguntar sobre a acarajé e eu poder abrir a boca e dizer que aquilo ali, de tudo, quem fez foi eu, de tudo tem a minha energia, tem a minha mão. A minha energia não, Tem a outro energia do meu sabor. orixá, Tem outro né? sabor, né? Porque nesse momento é a ela quem eu me pego, pedindo a ela proteção, para me guiar, para me dar força, para aguentar aquilo ali, porque só nós é que sabemos o que é realmente enfrentar um Sem tabuleiro, dúvida. como a senhora Sem acabou dúvida. de colocar. A gente não é só aquele momento que está ali no tabuleiro, fritando os quitutes, recheando, né, e vendendo. A gente é muito mais do que isso. A gente faz a compra. Nesse comprar, a gente vai escolher a dedo o que é melhor, o
porque a gente quer o melhor para oferecer o melhor, a gente vai produzir tudo aquilo ali. Depois daquilo ali, a gente também vai organizar todo o tabuleiro, né? Toda a logística, porque isso também influencia, porque hoje a gente sabe que o quê? A gente come com os olhos, a gente também come com o olfato, né? Então, tudo isso aí é importante, porque se você chega num ambiente e você vê um tabuleiro bem apresentável, onde o dendê ali, né, aquele que tu está fritando e tá um cheiro maravilhoso, agradabilíssimo, tá indo longe, a gente sabe que vai buscar, vai mesmo. Exatamente. É por isso que eu sempre, quando eu tô trabalhando, eu sempre gosto de estar ali fritando, sempre para estar ofertando do meu para Exu, porque Exu é que vai buscar também. Com Sabe? certeza. Gritando. O povo diz assim, você está perguntando, e esse aqui, esse pequenininho, esse aqui? Deixa Eu digo, esse é quieto do meu aí. Exu. Esse é do meu pai Exu. Ah, Exu come? Eu digo, aqui, ó, tô distribuindo na rua, porque ele vai buscar e vai mesmo, eu faço questão, sabe? Não nego, porque ele é importantíssimo. É um orixá maravilhoso. É o Sim, senhor sem da dúvida. feira, do comércio, é quem faz a transição, né, dos nossos pedidos. Então, eu estou sempre ofertando para ele. E isso é muito importante, né? A gente está sempre preservando isso. Sim, deixa eu lhe dizer, o Cristiano Padilha, ele pergunta o que depende para tombar, né? A venda do acarajé. Depende de muito, né? De muitos, né? A gente sabe que depende de muitos. Porque eu acredito que a nossa luta dentro da associação é para isso e não tem sido fácil. É o desejo de Sim. todas as baianas, né? De tabuleiro, é o desejo das pessoas que estão na linha de frente defendendo isso aí, que são vocês, principalmente, né, que são mulheres que estão mais tempo, né, dentro da associação, que vem lutando, batalhando, e a gente sabe que depende de muita coisa. Eu sei que a luta não é grande, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso aí, para que as pessoas pudessem compreender, assim, o que realmente é necessário. No tabuleiro não, que o acarajé em si, né? O tabuleiro, o ofício da baiana está tombado. Porém, segundo o relato do IFAM, né, no último seminário que aconteceu, não pode como é que eu poderia explicar para vocês? No momento, o acarajé em si, o tabuleiro em si, ele tem transformações, né? Então, hoje, o que seria para nós viável um tombamento do tabuleiro com todos os seus produtos, que seria o acarajé, o vatapá, o caruru, para que fosse tombado por um todo, né? Mas, como vive sempre em variações de alterações de produtos, não tem como ser dessa forma, entendeu? Não tem como ser dessa forma. Eu não consegui, eu fiquei sempre rebatendo isso com os senhores lá, dos responsáveis, que eu acho que não conseguiu me convencer isso, entendeu? Mas, infelizmente, o argumento é esse, que é um produto variável, como alimento, é algo variável e que tem, por exemplo, para você tombar, teria que tombar exatamente tudo. O acarajé na massa do acarajé em si. Aí, para você tombar, como é que você vai tombar o acarajé se inserido no acarajé você usa o sal, o dendê, a cebola? Não sei se deu para você entender o que eu quero dizer. O vatapá, ele leva castanha, amendoim, gengibre, quem bota,
cebola, sal, dendê, né? E outros derivados que algumas colocam. Você não tem um produto específico para usar nesses condimentos, nesses recheios. Ah, vai ser tombado com o leite de coco tal, um dendê tal, com a cebola tal, com o sal tal. Deu para entender? Então, eles não conseguem colocar nenhum contexto de tombamento ou eles podem sim, acho que existe uma forma de preservação de um tabuleiro. Mas para tombar algo, tem que ser aquilo fixo e permanente. E não tem como ser fixo e permanente a partir do momento que os produtos são variáveis. Não sei se deu para entender mais ou menos. Entendeu? Deu perfeitamente. Então, não tem como se tombar. Mas poderia, pelo menos, preservar o nosso tabuleiro por um todo. Poderia se preservar o tabuleiro. Porque aí minimizava essa invasão. Minimizava essa invasão. Porque murar, pelo que o andar da carruagem, eu tô vendo que vai ficar pior, está estreitando, está funilando. A gente hoje já vê variações no acarajé, né? A gente que é da associação, constantemente a gente se sente agredido por isso. De acarajé que vai com maionese, com ketchup. Exatamente, recheios diversos. A gente constantemente tem sofrido, né? Essas questões aí. Recheios diversos, recheio de peixe, recheio de camarão, ou de frango, recheio de... Cada recheio que eu tenho ouvido falar, bacalhau, eu digo, gente, bacalhau. Eu digo, gente, é simples. É isso ou não. Aceite ou saia. Invente outro bolo, invente alguma coisa, o irmão do acarajé deu um nome parecido, esse é parente do acarajé, eu inventei agora. Mas não transforme aquilo que é tão sério para um grupo, é tão sério para uma etnia, é tão sério para uma história e uma ancestralidade. É a nossa história, é como uma religião. Eu digo, quem é adepto de acarajé é religioso ao acarajé. É a nossa religião isso. O acarajé é nosso, não adianta. Então, fica difícil. Eu sempre falo, viu, Rita? Sempre nos meus discursos, quando eu falo em acarajé, quando as pessoas me perguntam a respeito do acarajé, eu sempre costumo dizer que, para mim, a compreensão que eu tenho de acarajé é de liberdade. Sim, para mim, acarajé, assim, a primeira coisa que eu consigo lembrar é a questão de liberdade. Justamente avaliando todo esse processo até os dias atuais, né? O que é o acarajé? É de quem é o acarajé? Como, sabe, iniciou aqui no Brasil, aonde, como, por quê. Então, tudo isso aí, para mim, se reflete em liberdade. Uma coisa que eu gostaria, só que a gente já está quase nos 5 minutos, a gente está quase estourando o tempo, mas por mim eu passaria aqui horas e horas. Mas eu queria, assim, que, se possível, você desse uma palavrinha bem rápida sobre essa questão do ofício das baianas, né? Porque como você colocou a questão do ofício e do acarajé, né? De estar tombado, né? Eu queria que colocasse, porque assim, a gente, enquanto baianas de outros estados, essa questão de estar tombado, né? Tá entendendo? É meio complicado ainda para a gente, diante das secretarias de culturas do estado. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente vê que em alguns estados são poucas baianas e a gente vê, assim, um retorno, assim, invisível que as secretarias têm em nos liberar espaço, como é que eu posso dizer? Em nos colocar como baiana de acarajé, ofício. Quando a gente vai se cadastrar, normalmente a gente vai como ambulante. Sim, e é meio complicado isso. Não querendo desrespeitar, tá entendendo? Outros ofícios, outras formas de trabalho, né? Mas, assim, é porque a gente sabe a importância que é o ofício. A gente manter sempre bem claro. Quando as pessoas chegam, você é baiana, a primeira ligação que eles querem fazer é assim, é nascida na Bahia? Eu digo, não. Sim. Apesar da minha família paterna ser baiana, eu sou baiana de acarajé. O meu ofício é de baiana, né? Então, a gente está sempre fazendo essas observações. Então, eu gostaria que a senhora desse assim, rapidamente uma palavrinha, se for possível, é claro.
Bom, o que eu posso, assim, em resumo, falar para você é o seguinte: realmente não é um processo fácil para outros estados, né? Apesar de que, Murá, o próprio estado. Gente, infelizmente, né, nosso tempo aqui encerrou, mas a gente está fazendo assim, retornando bem rapidinho, né, para poder concluir a fala da Rita e também para a gente poder fazer as nossas considerações finais, ok? Então, gostaria, certo, de agradecer a Rita Souto pela oportunidade, né, dessa conversa, desse diálogo maravilhoso que tivemos nessa tarde. Gostaria também a Secutifor, né? Esse é um projeto da Lei Aldir Blanc, certo? A nossa próxima live será quinta-feira, às 15h30, com a nossa presidente da ABAN, Rita Ventura, né? E a gente vai estar falando sobre o tabuleiro atual, né? Nesse momento de pandemia. Como é que tem funcionado para mim e para outras baianas, certo? Agradecemos a todos que assistiram aqui a nossa live, certo? Ao professor André Baiano, a Patrícia Cíntia, ao Rafael Soares, Vitória Pires, ao Jota Leone, ao Davi Alencar e todos os demais, certo? Foi um grande prazer estar com todos vocês. Muito obrigada e que Oiai Bucifuó, axé para todos. Também gostaria de dar aqui, pedir o meu, né, a minha benção, a minha Ialorixá, Valéria de Logoedé, Mutumbá, minha mãe, Mutumbá, o meu babalaxé, e Mutumbá todos os meus mais os meus mais velhos, os meus mais novos, e todas aos povos de terreiro. Uma boa tarde para todos, até mais, até próxima quinta-feira. Abraços.